boa tarde todo mundo, salve, salve, para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, que seja o amor a nossa bandeira de luz e a gente siga aí, né, trabalhando os nossos talentos de uma forma bem tranquila para que a gente alcance aquilo que a gente quer, que é o alvo supremo, que é a perfeição. O som tá bom, ô minha querida Beth? Ótimo, Tá ótimo. muito bom. Perfeito, alto e claro. Então, a gente vai dar sequência no Livro dos Espíritos, numa questão, melhor, capítulo 11, parte terceira, no subtítulo Direito de Propriedade, o roubo, também. Espera aí que deu um tilt aqui. E a questão 880, que ela diz o seguinte, vamos lá. Qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? Veja bem, qual é o primeiro? É direito natural, não é um direito adquirido. Tá? Então, é uma coisa que já vem com a criatura. Lembra que nós somos espíritos imortais, criados assim pela vontade soberana do nosso Pai. E nós trazemos tudo que é necessário para a gente desenvolver nas múltiplas existências. E o primeiro direito que ele quer saber, a pergunta foi essa: qual é o primeiro? E a resposta que nos chega é a seguinte: é o direito de viver. Olha que coisa interessante. A partir do direito de viver, a gente vai conquistar as outras coisas. Então, respondendo, o direito de viver. Por isso, eu estou com uma coisa aqui, peraí, minha tela, engraçado, estava funcionando. Espera, não vai embora não, fica aí, hein? Some. Agora vai. Tá, beleza. O direito de viver. Por isso é que ninguém. Subiu tudo. Eu ainda estou no ar. Bom, por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a existência física de alguém. Então, todos nós temos o direito de viver. Então, se nós recebemos esse dom, esse talento da vida, cabe a cada um de nós cuidar desse talento da melhor maneira, preservando a nossa vida, preservando a vida do semelhante, vivos, que também fazem parte da criação. Estou brigando com o meu computador, peraí. Aqui. Fazem parte da criação. Quem a gente poderia definir que nós somos, né? Para definir quem é o nosso semelhante, e perante a isso, mais uma vírgula. Aonde começa a vida? Sim, senhor. E Definir... o aborto na frente de tudo isso. Como é que fica? Meu amigo. Vou começar por aí, então. É só pergunta fácil. Não, só coisinha fácil. Só moleza aqui. Então, vou começar pelo último que você colocou aí. Olha só, direito à vida. Sabe? Então, quando você interrompe o processo reencarnatório de alguém, você está impedindo que essa pessoa assuma o seu direito à vida. Nós estamos infringindo a lei maior. Nós estamos indo contra a vontade soberana de um pai que tem os seus filhos para que eles possam estar mergulhando na matéria e continuar a sua jornada de crescimento. Então, quem sou eu, ou quem é alguém, ou alguém, para interromper isso? Qual é o nosso tamanho, qual é a nossa estatura? Nós não temos condição nenhuma de fazer isso. Isso só acontece a partir da ignorância desse direito de viver. Quando a gente tem o entendimento que o direito de viver é absoluto, universal, imexível, intocável, não importa, o que faz com que a gente chegue a duvidar desse direito, questionar esse direito, é a ignorância que nós ainda trazemos como espíritos imortais nos seus primeiros passos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, existem muitas dúvidas, muitas coisas que criam muitas falas, muitas fake news, muitas situações
que bloqueiam a nossa centelha, que traz todas as informações necessárias como sementes que vão se desenvolvendo à medida que esse espírito imortal cresce e se aprimora moralmente. Então, quando tem essa ideia de finitude, interromper esse processo, é absolutamente ignorância. É desconhecimento do processo dessa riqueza que é o direito natural da vida. Ponto. Qual era a outra mesmo? Já respondeu tudo em uma só. Então tá, irmão. É isso, Então, cara. Sabe? então vamos mais uma. Vai. Onde é que fica a responsabilidade, que a gente sabe, né? Quem mais é dado, mais será cobrado, daqueles que não acreditam numa vida já quando o espermatozoide fecunda o óvulo e já tem um espírito ali, né, tomando conta daquele processo reencarnatório, daqueles que só acreditam, resumindo, quando o bebê nasce. Por convicção, porque alguns ensinaram, porque o pastor, o padre falou, o chefe do Islã, lá não sei como é que é o nome, da mesquita, né? Etc. e tal. Excelente. Se a gente estivesse falando de Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga, onde nós não tínhamos nenhuma condição de observar esse processo aí que você está falando, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide, lembrando que no livro Missionários da Luz, esse processo é guiado magneticamente, só para dar uma ilustrada. Então, se nós estivéssemos lá atrás e não tivéssemos esse entendimento hoje, a gente ia questionar assim, poxa, não tem nada ali, não está formado, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente tem tanto recurso, ressonância 5D, 10D, faz isso, faz aquilo, você está vendo ali a formação do ser. Então, ou essas criaturas ainda estão vestidas de grande ignorância, ou também estão vestidas de grande orgulho, porque são os senhores da vida, aqueles que determinam quem vai ou quem fica. Porque a minha opinião, a minha ciência, o meu saber é que vai determinar se é um dia ou dois, se é uma semana ou 3, se é um mês ou se é 4. Mas o processo da vida se inicia ali, naquele momento do encontro das duas células. A partir dali, você bota um V grande, já é vida. A partir dali, qualquer pensamento contrário a isso é interrupção da vida do direito inteiro natural do homem. Alguém levantou a mão. Juliane. Tudo respondido. Juliane, faz tua pergunta. A minha pergunta é: como é que fica a questão da violência sexual, o estupro, já que o direito à vida, a gente desconsidera que essa vida veio por conta de uma violência também? Como é que fica essa questão? Grande Juliane. Veja bem, minha querida, essa questão envolve outras questões. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos imortais, que trazemos situações anteriores que regem a nossa vida hoje. Então, a gente está todo mundo aqui, né? Então, nós temos pendências e tendências que trazemos anteriormente para serem trabalhadas agora. Então, nós precisamos ampliar a nossa percepção e o nosso olhar. Se a gente foca apenas em uma existência, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo do que quer que seja que agrida o ser humano no seu direito mais íntimo e sagrado da vida, perde a razão. Você fala, poxa, mas não surgiu agora, aconteceu agora. Agora, se a gente amplia a visão e a percepção, nós vamos perceber que o que acontece ali tem um motivo para acontecer. Nada acontece por acaso. As pessoas que estão envolvidas em cada processo, elas têm laços, elas têm ligações anteriores. Por mais doloroso que seja o processo, é um processo de resgate e reparação de alguma coisa. Então, cada caso é um caso. A gente tem que olhar para o caso em particular. Porque se nós não dilatarmos a nossa mente, o nosso pensamento, para as vidas sucessivas, para a vida depois da vida, para a possibilidade de quitarmos, resgatarmos, encontrarmos entes queridos, encontrarmos adversários, para reajuste, tudo,
não tem sentido a vida. Entende? Então, a gente precisa ampliar isso. Sair da visão curta, olha o que eu vou falar, tá? Da visão curta de uma encarnação só, que traz para a gente um sentido de revolta, de injustiça, de não merecimento daquilo, de até questão ou questionamento ou revolta contra o Pai, contra o Criador. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que deixou isso assim? Então, a gente precisa, necessário e urgentemente, ampliar um entendimento que nós somos criaturas ligadas às nossas existências anteriores e ligadas a existências anteriores de outras criaturas que caminham conosco em paralelo para fazer o ajuste. Dessa forma, se nós olharmos dessa forma, veja bem, amplia o entendimento. A gente vai perceber que existe ali algo que precisa ser entendido para que a gente não tenha a noção de que é uma injustiça, de que é algo perdido. Mas isso, Juliane, dá uma conversa aí para umas 3 encarnações, com certeza. Tá? Não vai ser agora, mas espero ter respondido assim de uma forma mais rápida, porque a gente tem que seguir o programa. Tá bom? Juliane? Tá bom. Então vamos lá. Tá todo mundo aí ou congelou todo mundo? Não, estamos aqui. O Sérgio também levantou a mão. Ah, tá. Vai, Serjão. Cadê? É o Serjão. Vai, Serjão. Eu vou falar só com muito cuidado, inclusive porque, causa da pergunta, que é o seguinte, que eu acho que há necessidade de uma compreensão também da nossa parte, antes de mais nada, com aqueles que não têm o conhecimento da doutrina espírita, ou até mesmo aqueles que não têm o conhecimento do processo reencarnatório, de terem uma opinião divergente com relação a essa situação, por exemplo, do estupro, né? Eu só quero dizer que a gente, às vezes, precisa não fazer juízo de valor, porque é muito complicado uma pessoa que não tem essa percepção das outras vidas, da interligação, do arbítrio e tudo, para ela entender como é possível que se defenda que a mulher não tenha o direito, tendo sido ela estuprada, de não querer o filho. Eu gostaria só de colocar isso. Eu entendo, você entende, todos nós entendemos, mas uma outra pessoa de outra religiosidade, e a religiosidade não tem a ver com religião, o sujeito é caráter, né? Então, uma pessoa que a gente percebe no mundo, na sua vida, no seu posicionamento, uma pessoa com dignidade, uma pessoa com ética e tudo mais, pode ser que ela defenda essa causa tão assim delicada, que é o direito de uma mulher estuprada poder não querer dar continuidade. É que nós temos uma felicidade de, ao nos contactarmos com a doutrina espírita, nós entendermos mais todas as coisas pela amplitude que ela oferece. Sérgio, muito bem observado, Sérgio. Você está falando aí com razão para a gente tomar cuidado com isso, né? E muitas vezes pessoas que têm até contato com esse ensinamento, né, que a doutrina espírita traz, na hora se revoltam, né? E jogam tudo para o alto, jogam tudo para trás, tudo aquilo que parecia aprendizado, né? Na hora da prova, não se viu. Exato, exato. A gente observa muito isso dentro do meio, né? Hoje, recentemente, não se foi Argentina, se foi Uruguai, legalizou. As pessoas foram à rua, comemoraram e tal. Então, cada região, cada situação tem um entendimento. E o que é importante? Que a gente, como disse Sérgio, não rotule, não julgue, entende? Ampare a pessoa na sua dificuldade e no seu entendimento, da melhor maneira possível, confortando e esclarecendo. Esse é o fundamento, tá? Próximo. Próximo. Não? Vou lá, hein?
Continua, Celso. Só queria falar que o Paulinho está tão bonitinho, não é, Rafa? É porque ele deixou de ser tricolor, Sérgio. Ah, é. Paulinho é o nosso Ivan Lins, olha lá. É verdade, é verdade. Então, vamos adiante. Então, ali, ó, vamos para a questão 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Veja bem, resposta: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que dão exemplo de providência. A formiga, por exemplo, é um animal desse que dá exemplo, né? Tem a parábola da formiga e da cigarra, né? A formiguinha trabalhadeira, né? Aquela coisa toda. Então, o direito, olha só, acumular bens de forma não egoísta, ó, que tenha como objetivo preservação de família, preservação do direito à vida, preservação dos seus próprios bens materiais. Você vai colocar formas de proteger isso. Você vai contratar seguro, vai colocar o gene em algum lugar, vai render aqui, vai render ali, está tudo certo. Mas se você acumula bens por acumular, está falando ali, ó, se isso é apenas no sentido de beneficiar a você mesmo, aí já não é legal, tá? Fica complicado porque a pessoa está pensando somente em si. Nós temos exemplos de pessoas que falam de quando ganhar na loteria, vão ajudar todo mundo, aquela coisa toda, né? Lembrando que a mega está acumulada. Então, se uma pessoa ganha um dinheiro desse, será que ela vai continuar fazendo ou falando aquilo que ela disse que ia fazer? Ou ela vai sair pelo mundo esbanjando, gastando, aproveitando, porque a vida, porque aquilo? Então, essa questão é muito interessante, porque o direito de viver dá ao homem o de acumular bens para que possam garantir, a gente está falando ali do repousar, aposentadoria, né? Mais lá na frente, na questão da velhice, para ter condições de ter uma vida com qualidade no final da sua vida, sem passar necessidade, sem passar aperto. E se esse trabalho, se essa acumulação vem de um trabalho justo, de um trabalho honesto, de um trabalho digno, perfeito. Certo? Então vamos para a próxima. 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Ó, a gente já praticamente falou isso. Nesse desenho você vê 2 Dobermans aí defendendo os bens. É um direito. Resposta: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio de trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o direito de trabalhar e de viver. Então, se o primeiro direito natural do homem é o de viver, o direito de trabalho é um, o direito de propriedade é outro, e a partir desse primeiro vem os outros direitos. Então, ele tem sim o direito de defender, obviamente. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde existe, em uma larga escala, pessoas que vão sempre cobiçar o do outro. Né? Tem lá nos 10 mandamentos, não cobiçar a casa do outro, não cobiçar o cavalo do outro, o cachorro do outro, o carro do outro, nada. Você não... Faça a sua parte. Trabalhe honestamente para que você possa ter também o mesmo direito de acumular, o mesmo direito de defender aquilo que você trabalha honestamente, para que no final, mais tarde, você possa usufruir isso de uma forma tranquila. Então, a proteção para esse tipo de situação ela é lícita. Tá? Então, vamos a outra. Ô, Celso, Ah, a questão que a gente viu hoje mesmo no estudo da parábola, né? A gente viu ali que houve uma certa acumulação, ajudada pela, entre aspas, espiritualidade, quando falou dos bem lembrado, talentos, bem lembrado. mas dando a quem tem capacidade
de fazer com que o acúmulo se transforme em distribuição de riqueza. Uhum. Que, na realidade, uma das provas, tem duas provas dificílimas, que é a prova da riqueza e a prova da pobreza. Né? Curiosamente, a prova da pobreza não é mais difícil, a prova mais difícil é a da riqueza. E todo mundo quer ficar rico. Né? Então, ali, na riqueza, no acúmulo indevido, no acúmulo legal, aquilo ali acirra as questões que essa pessoa precisa trabalhar. Egoísmo é uma delas. Né? Então, é muito importante e curioso a gente prestar atenção nessa coisa. O talento bem aproveitado, ele multiplica e volta para o meu benefício. O talento mal aproveitado, eu desperdiço e perco. Né? Quantas pessoas que ganharam em loteria já perderam tudo? Não é? Outras multiplicaram seus bens, outras perderam tudo. Então, tem a ver. 883. É natural o desejo de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir por si, somente, para si somente, e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Nós temos aqui o nosso amigo carregando esse saco de dinheiro. Então, na verdade, esse acúmulo é indevido. Né? Porque a gente sabe que a fortuna, o acúmulo, o dinheiro, é um empréstimo, não é nosso. Nós estamos de passagem. Então, se numa passagem dessa a pessoa tem a possibilidade de acumular, ela está acumulando o que não é dela. Ela é um depositário infiel, certo? Então, aquilo ali deveria servir para ajudar e auxiliar outras pessoas, ou seja, outros irmãos da grande família humana. Essa pessoa foi eleita e escolhida por questões do seu processo de reencarnação, reencarnatória, para acumular um montante e fazer disso aí um benefício para outras pessoas, sem perder a sua qualidade de vida. Não é? Nós temos pessoas que são donas de indústria, donas disso, donas daquilo, e tem programas sociais, programas de assistência, programas de inclusão. O cara não deixa de ser rico, mas ele pega isso tudo e dá um jeito, com esse acúmulo, com essa fortuna, ele dá um jeito de assistir outras pessoas. Isso é interessante, isso é legal. Agora, o cara que só pensa nele, quer comprar submarino, quer isso, quer aquilo, aí é outra história. Tá? Só está pensando nele. Então, olha só, eu respondi, não será, entretanto, é outra questão, tá? Não será, entretanto, legítimo desejo de possuir uma vez que ele tem de que viver a ninguém é pesado? Bom, há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e da caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. A gente acabou de falar aqui, acabou de comentar isso. Né? Qual é a próxima? 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outra, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que não lhe sejam contrários. Está repetindo. Não é? Ali a gente tem que ver Vou dar uma puxadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que ele fala da verdadeira propriedade, no item 9. Ó, o homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo. Das coisas que ele encontra ao chegar e do que deixa ao partir, só usufrui durante o período em que permanece na Terra. Ao desencarnar, o homem é forçado a abandonar tudo. Por isso, apenas usufrui dos seus bens enquanto estiver na Terra. Ponto. Nada é meu. Tudo é empréstimo. Eu posso acumular fortunas e riquezas e tal e tal. Quando eu partir, vai ficar tudo aqui. E a gente vê vários exemplos
de pessoas que acumularam grandes fortunas, patriarca. Quando esse patriarca parte, essa fortuna vai sendo dilapidada, e as pessoas perdem tudo. Né? Não houve ali uma ideia de que esse acúmulo, esse ganho, beneficiasse a própria família e também todos que estivessem à sua volta. Não houve essa educação financeira. 885. Será limitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui propriedade. Veja bem, legitimamente. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, falha, normalmente essa interpretação vai beneficiar alguém que está legislando em causa própria, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Na medida em que a criatura vai evoluindo, à medida que a criatura vai percebendo que faz parte de uma grande família universal e todos somos irmãos em Deus, a preocupação com o outro aumenta. Hoje se fala muito de inclusão social, de necessidades daquilo, até gestores públicos. Tudo bem, mas essa fala já existe. Né? Quando que, há séculos, uma pessoa trabalhava 12, 14, 16 horas e não tinha direito a nada. Hoje a coisa é diferente, então a gente vai progredindo, vai caminhando, na medida em que vai despertando em nós essa consciência, essa centelha divina. Né? No início da palestra, o Hernani estava falando, somos deuses, co-criadores, não é isso? Então, na medida que a gente vai percebendo essa divindade, essa energia criadora, co-criadora, vai crescendo e se desenvolvendo, nós vamos olhando para o outro como um irmão, nós vemos a divindade nele, e ao ver a divindade nele, vemos em nós, e aí as coisas vão melhorando, vão tomando um outro sentido. Aí as políticas de inclusão, políticas sociais, tal, vão melhorando e dando oportunidade para que cada pessoa, com dignidade, possa cumprir a sua etapa kármica, sua etapa de resgate, num planetinha de provas e expiações, como é o nosso. Eu nem queria. Celso, então, já que quem tinha a palavra voltou para você, vamos colocar uma questão aqui. Ó. Fala, Paulinho. Questão 882. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou? Né? Aí a resposta aqui. Deus não disse, não roubarás. 10 mandamentos lá de Moisés, né? Um deles. E Jesus falou, dai a César o que é de César, e aqui só complementando, e a Deus o que é de Deus. Uhum. Como é que você vê a diferença de trabalho, de conceito de trabalho material, né? Quando Jesus fala que dai a César o que é de César, está com certeza falando disso, e de trabalho espiritual, dai a Deus o que é de Deus. É por aí ou... Está com um jeitão de ser, aí a gente vai socorrer-se nos talentos, mais uma vez, nos talentos. Né? Porque, César o que é de César? É mundo material. A questão tem lá os tributos, que aquela população, que aquele povo está meio bronqueado com Roma. Né? Roma, quando ela tomava ou invadia ou fazia qualquer coisa com uma nação inimiga, ou subjugava, ela cobrava impostos, além de fazer outras coisas. Né? Ela mantinha a sua máquina econômica desse jeito também. Então, aquele povo, naquele momento, já estava meio chateado de ficar pagando para uns caras que não tinham nada a ver. Então, quando vão a Jesus, pergunta para ele, tentando, é uma armadilha. Jesus, nós devemos pagar o tributo ou não devemos pagar o tributo? Dependendo da resposta que Jesus dissesse, eles virariam o jogo. Mas Jesus, um espírito iluminado, de antemão já sabia o que se passava naquelas mentes, naqueles corações, pediu a moeda. Matéria. Isso aqui é de quem? A cara aqui é de quem?
O rostinho aqui é de quem? É do César? Então dá para ele, é dele. Acabou. Isso não tem discussão. Agora, qual é a nossa questão aqui? Nós estamos trabalhando os nossos talentos. O que é de Deus, o que é espiritualmente falando, o que não a traça não corrói, o que não enferruja, que são as suas obras, sabe, os bons sentimentos, as virtudes, e, mais ainda, trabalhar para diminuir a influência do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da inveja, do ciúme. Estas coisas é que você vai levar. Isso é importante, porque, espiritualmente falando, você está aqui e não leva nada, a gente acabou de falar. Mas o que você vai levar? As suas obras. E quais são as suas obras? O esforço que você faz para superar a si mesmo e se distanciar desse apego material. Então, dá para o César, dá para o Romano, dá para o rei, que é dele. Agora, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que desenvolver, você está perdendo tempo, você está enterrando seu talento, porque você está olhando para uma questão que é passageira, que é temporária. Você é um espírito imortal que precisa ir além dessa necessidade de ficar agarrado na matéria. Então, dá a César o que é de César e vem comigo e presta atenção no que é de Deus. Beleza? Então, peraí. Aí, ó. Ô, Celso, Ah, a gente sabe que Kardec era insistente, né? nossa, muito. Você, então, cruzou com ele nas 3 encarnações aí, sabe mais ainda, né? Não, mas eu não prestei atenção, não. Então, a gente vê aqui que ele repete muito o assunto, né? Até ter certeza absoluta que está morto o tema, né? Não tem mais nada a dizer. Quando ele fala aqui 2 perguntas, se o homem tem direito de juntar as coisas, será que não tem alguma coisa mais por trás que ele queria colocar à frente? Não fosse só o dinheiro de defender, do não roubar, de ter as coisas naturais, mas sim da inveja de quem tem. O que você acha disso? Sim. Porque aqui, ó, é 881, né? O homem tem o direito de vida ao homem, o direito de acumular bens, né? Quando ele acumula bens, ele está falando aqui, ó, acumular bens que possam permitir a esse homem que acumula boa vida lá na frente, lá na sua velhice. Aí ele está pegando, poxa, mas aí esse cara que está acumulando esses bens para ele, para que ele possa ter boa vida, ele está excluindo aqueles outros que não têm a mesma capacidade de acumular os bens. Então, a ideia seria, caramba, ele pode acumular, mas desde que isso não interfira no processo de... Bom, deixa eu falar. Ele tem o direito de acumular, mas desde que isso não interfira no processo de olhar para o outro como alguém que também precisa de boa vida lá na frente. Precisa ter benefícios, precisa ter uma vida mais tranquila. Então, se o cara acumula por acumular, egoisticamente, ele foge desse processo. E a gente falou aqui, mesmo que esse cara acumule por trabalho, por esforço, por tudo que ele vem fazendo, não é dele. Chegou às mãos dele, porque ele tem talento para multiplicar isso, ele tem o dom de multiplicar, mas não é dele. Ele é um instrumento para pegar essa fortuna, essa riqueza, e possibilitar também a outras pessoas que não tenham essa capacidade ou esse talento, boa vida lá na frente. Entendeu? Aí se esconde aqui o orgulho, a vaidade, inveja, ressentimentos, tudo. Mágoa, tristeza, tudo. E você acha que, a partir dessa colocação, né, quando ele sai do direito de ajuntar, de passar heranças, de deixar, né, legalmente as coisas para o filho, passa a se preocupar na humanidade, ele está subindo o degrau, ele está pensando além da família consanguínea, está indo para a família espiritual? E sim, senhor.
ele está ampliando a sua consciência. A centelha começa a brilhar ali. Né? Porque, vamos trazer a parábola da ovelha. Enquanto uma estiver desgarrada, as outras não vão andar. Entendeu? Então, precisa estar todo mundo na mesma situação, na mesma vibração, com o mesmo pensamento, porque nós somos um. Eu e o Pai somos um. Certo? Se eu vejo Deus, vejo o Pai no outro, e ele vem em mim, nós somos um. Então, eu preciso desenvolver a minha consciência nesse sentido. Porque é a minha família, é o meu irmão que está ali caído, jogado, largado, sem nenhum tipo de amparo, sem condição de acumular nada. E quando eu desenvolvo isso, eu vou olhar, vou trazer outra parábola. O bom samaritano. Aproveitar que o mestre Hernandes está aí, o nosso grande paraboleiro, a parábola do samaritano. O cara desce, ajuda, deixa recurso para ajudar aquele que foi ajudado, vai, o que ele tem que fazer, ele faz, vai trabalhar, vai produzir, vai acumular mais, vai e volta. Ele não deixa de seguir o caminho dele. Apesar dele ter acumulado muito, tem a preocupação social, a preocupação de inclusão. E esse pensamento está mudando. Tá? Não vai mudar no estalar de dedos, mas já existe um movimento muito grande em relação a esse tipo de coisa. Não sei se vocês já ouviram falar que tem aí um grupo de bilionários preocupados com essa questão. Eu não conheço nenhum, não, né? Mas ouvi falar também. Bilionários preocupados, são os herdeiros dos bilionários mais antigos, são espíritos que já vêm com outro entendimento, que já têm ali um pote de ouro nas mãos, para que eles possam distribuir mundialmente falando. É por aí. É isso aí. Tinha 3 minutos para você resolver quem fecha. Na verdade, a gente já tinha decidido, né? Eu tô até... Ele está até rindo. Hoje eu acho que é. Tudo bem. Pode ser, Sérgio? Pode, claro. Celso, pode ser? Claro, claro. Então tá bom, meu querido. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. É só para confirmar. Então tá. Pode ser? Pode fechar, então? Tá bom, queridos amigos e amigas. Chegamos ao final, mais um final de estudo no sábado. Aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, convidamos que retornem. Todo sábado nós temos esses estudos, e como você percebeu, ele é participativo, você pode trazer uma pergunta, aqui não é nada fechado, não é bloco de opinião que tem que ser, as questões chegam e a gente coloca e fala, nós não somos donos da verdade de jeito nenhum, não, a pretensão não é essa, mas é fazer com que cada um de nós pense, reflita, questione, pergunte, traga acréscimo. Tá? Essa é a ideia do grupo. E se cada um colaborar de uma certa forma com o seu talento, esse grupo cresce e nós atingimos mais pessoas que possam ser beneficiadas com esse acúmulo de entendimento, conhecimento e saber que nós estamos produzindo, e nós vamos espalhando por aí. Tá bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, em agradecimento aos nossos amigos, mentores, guias espirituais, guardiões, mentor desta equipe de trabalho, Paulo de Tarso, Jesus amigo, Pai querido, pedindo as bênçãos para cada um de nós, para a nossa família, amigos, que cada um de nós possa despertar em si a necessidade de trabalhar com os talentos de forma positiva. Que a gente possa, num grande grupo, numa grande família, somar os talentos, as habilidades. Nenhum de nós detém todas as habilidades e todos os talentos, mas somados somos um. E esse um nos fortalece, nos cresce, de forma espiritualmente falando. E por isso, agradecemos mais uma vez, e que as tuas bênçãos, Pai querido, nos acompanhem durante essa semana, para que no próximo sábado nós possamos estar aqui com mais disposição, com mais determinação, com mais vontade, buscando desenvolver mais ainda as nossas habilidades.
com muito amor, com muito carinho. Pedimos a tua permissão e as tuas bênçãos para encerrar esse encontro dessa tarde, noite de sábado, dando juntos graças a Deus.